Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Nós, então, vamos continuando o estudo do livro Nos Domínios da Benignidade, hoje falando da segunda parte do capítulo 14, em serviço espiritual. E como a gente comentou, o próprio título do Em Serviço Espiritual significa o quê? Significa que André Luiz, dessa vez, está indo fazer um atendimento no plano espiritual, diferente dos estudos que ele vem fazendo e dividindo conosco, em que ele estava na Terra, né, e trabalhando num centro espírita. Nesse caso, o tratamento continua, a ajuda continua no plano espiritual durante a noite. E aí, como a gente viu, eles receberam aquele apelo, né, de Abelardo, que é o esposo, da Celina, e eles vão ajudar o Libório, que está no plano espiritual. Ele foi levado em espírito para uma região para ser cuidado, né? Ele que estava obsediando aquela moça, que veio pedir ajuda, mas que para ela receber ajuda, ele precisava ser ajudado também. Então, a gente terminou aí e agora eles estão saindo do centro. Lembra que eles se encontram, né, numa pracinha, e aí eles começam a viagem dele. E aí eles passam por essa região nebulosa. E, e o que é essa região nebulosa? O que é essa escuridão, né? É o reflexo da qualidade dos pensamentos e vibração daqueles que estão lá. Eles estão no meio do umbral, né? A gente lembra que o umbral começa aqui na crosta. A gente está no meio do umbral. Dependendo da faixa vibratória que a gente estiver vivendo, a gente está aí se ligando imediatamente, né? A gente sabe que pensamento não tem nem tempo nem espaço, a gente vai estar aí conectado com todos aqueles que já estão aqui no umbral. A gente está mergulhado ainda no umbral. Em termos de vibração, são vibrações, a matéria e o espírito estão em vibrações diferentes, mas a sintonia ela vai acontecer sempre que dois seres pensantes estivessem pensando na mesma onda, né? Então, eles têm que passar por essa região nebulosa, até chegar num hospital de emergência. Então, acho que algumas coisas importantes para a gente refletir, né? A misericórdia de Deus está em todo lugar. Então, a gente nunca está esquecido. Então, mesmo que nós tenhamos feito muita bobagem no passado, erros que talvez a gente carregue aí, culpas, a gente tem que lembrar que Deus é Pai e que Deus continua auxiliando e amando a gente como um Pai amoroso, perfeito, né? Essa escuridão era tanta, que não tinha nem estrela. Ele fala como se tivesse um piche gasoso. Então não é como o que a gente vê o céu quando não tem lua, que as estrelas brilham mais. Não, a vibração era tão carregada, tão pesada, que embaçava a vista. Ele não conseguia ver, mas ele escutava aí choro, maldição, e a gente lembra de Jesus falando de choros e ranger de dentes, né? Então é essa região pesada de sofrimento. Por que que o Libório foi levado para lá? Porque ele não tinha condição para uma área melhor. A sintonia dele vibratória era tão baixa que ele tinha que estar nessa região pesada mesmo. Da mesma forma, a moça, ah, que foi pedir ajuda, ela está passando por um processo obsessivo, e a gente vai ver esse processo obsessivo já já. Ela também está nessa sintonia mental, ela está vivendo, a vida dela está dentro dessa sintonia. Então, se a gente conversar com essa pessoa e perguntar como ela está, é essa descrição de sentimento que ela vai ter dentro de si. Porque é dentro dessa vibração que ela está vivendo, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa condição, essa noção de que a gente encarnado, a gente pode viver dentro de um inferno, entre aspas, ou de um céu, entre aspas. A gente viu aí que a casa da Celina, ela funcionava como um céu na terra para o Abelardo, que não tinha uma condição, de espírito elevado para poder ir para o nosso lar, por exemplo, mas ele ia para casa que ele morou para receber assistência espiritual. E a gente pode fazer isso do nosso lar, a gente pode fazer do nosso lar um ponto de socorro de emergência, ou a gente pode deixar a nossa casa
realmente sendo um lugar de batalha, de sofrimento, reclamação, enfim. É essa região nebulosa que ele está descrevendo. Então, a desarmonia é tanta que André até ele se espanta. E lembra que ele ficou 8 anos no umbral. A gente viu isso no livro Nosso Lar, né? E ele tenta entender. Então, o que que é esse lugar? Porque, como hospital, o hospital é feio, mal jambrado. Por quê? Que tá dentro daquela região muito pesada. Como é era o hospital que ele estava em Nosso Lar? Completamente diferente, né? Quando ele está naquele centro de regeneração, aí não. Ele fala mesmo, o cheiro é ruim, pesada, a atmosfera pesada. Vocês lembram do Nosso Lar, né? Mas quando ele entra na região de auxílio, sendo auxiliado, ele já está num lugar diferente. Então, tudo era pobreza, tudo era sofrimento, tudo era necessidade. É, a casa estava cheia de dementados, de psicopatas, de enlouquecidos, mas não era gente que vivia num hospício aqui na Terra encarnado, não. É gente que muitas vezes convive conosco no nosso dia a dia, que talvez a gente vá almoçar junto, às vezes a gente dorme junto com aquela pessoa, é só que os valores estão tão distorcidos que a pessoa chega no plano espiritual como um dementado. O que é que faz a gente sair dessa situação? É a forma como a gente vive, é a forma como a gente pensa. Se a única coisa que a gente se importar for a matéria, a gente tivesse. Claro, nós, como espíritos imperfeitos, a gente tem muito mais apego à matéria do que evolução espiritual. Isso tá no Livro dos Espíritos, e a gente comentou isso ainda na palestra que eu dei ontem, Homens e Anjos, que tá colocada no YouTube. A gente está muito mais apegado à matéria do que espiritualizado. Mas o que eu tô falando não é só isso. É a pessoa tá com aquelas paixões, com os valores distorcidos. Então, ah, raiva, desejo de vingança, rancor, melindre, inveja, vontade só de aproveitar e curtir a vida como se não tivesse amanhã. Então, a pessoa vive nesses valores distorcidos que são os valores que a gente vê acontecendo do nosso lado comumente, mas que chegam do outro lado e chegam perdidos. Por quê? Porque eles perderam o corpo material, a vida continua, mas eles continuam apegados àquela realidade anterior daqui da Terra, que é uma realidade abstrata, né? Até é engraçado a gente lembrar disso, porque a vida não é aqui. A gente tá passando uma temporada aqui. A nossa vida é a vida espiritual. A gente tem uma existência seguida de outra existência, segunda de outra existência. Então, pela lei da reencarnação, que a gente vai evoluindo, né? Cada vez a gente tem uma aparência diferente, uma família diferente, muitas vezes uma língua diferente, um país diferente. É como se a gente vivesse um avatar, né? Mas a vida real é no plano espiritual. Então, se a gente vive aqui esses 60, 70, 80, 100 anos, pegado só nessa temporalidade das coisas, a gente chega lá como uma pessoa enlouquecida. A gente perdeu muitas vezes a nossa encarnação. Isso é muito, muito importante a gente repensar. O Divaldo fala que 90% da população do planeta dorme. Ela dorme nesse sentido, sem entender a, a importância da verdade espiritual e sem colocar esse propósito em vida. Né? Então, eles encontram Libório dentro desse hospital de emergência, exatamente como um enlouquecido. E a gente viu ele foi o homem do mundo, ele era um bom vivant, ele e, morreu porque foi lá pro carnaval, largou a mãezinha dele em casa, que estava velhinha, e foi festar
e aí fez tudo que quis, o que podia e não podia, voltou alterado, né? Não sei com o quê, com bebida, com droga, a gente não sabe o quê, e ele morre asfixiado, porque liga o gás e deve ter desmaiado, né? Então a gente vê que ele era uma pessoa dessas apegada aos valores do mundo e sem esse propósito espiritual. Ele chega lá e ele tá com esse semblante de louco, tá angustiado. E ele tá sentindo a ligação com a moça, com a parceira dele da terra, que tinha ido ao centro pedir ajuda. Então, olha só, ela vai lá no centro, ela vai pedir ajuda. Eles separam os dois, percebem que para ela ser ajudada, ele precisa ser ajudado, mas é um caso de perseguição recíproca. É uma obsessão mútua. E aí, Aulus explica para gente que por causa desse apego entre os dois, porque essa sintonia continua intensa dentro dessa mediunidade torturada, dentro dessa simbiose inferior, os benefícios que foram recolhidos, que foram dados a ela e a ele durante a reunião, estão sendo eclipsados. Então, ela tomou o passe, ele levou aquele choque anímico, foi retirado, melhorou, ela melhorou, só que aí, durante o sono, pumba, baixo padrão de novo. Provavelmente não rezou durante a noite. O desejo central dela é um desejo mais instintivo, de um terror baixo. Ela quer melhorar, mas ela não quer se afastar daquela pessoa que faz mal para ela, né? E aí ele continua: jazem em regime de escravidão mútua, em que os obsessores e obsidiados se nutrem das emanações um dos outros. Olha que coisa doentia isso. E a gente não está falando do Libório. Quantos de nós passamos por uma situação como essa? Por exemplo, se as pessoas que têm um problema, um vício sério, seja um vício de álcool, de drogas, de sexo, passam por situações semelhantes a essa. Porque elas se envolvem muitas vezes com espíritos afins dessa vida ou de outra, que estão desencarnados. Um fica nutrindo da energia do outro, da companhia do outro, né? Então, muitas vezes a pessoa vai lá, não, eu quero parar de beber e não consegue parar de beber por causa dessa escravidão mútua que existe, né? Eles temem a separação pelos hábitos cristalizados que se associam. Então, esses hábitos vêm da onde? Vêm da nossa vontade, vêm das nossas escolhas, né? Então, nós temos que vigiar a nossa mediunidade. A mediunidade que existe em todos nós. No livro dos Espíritos, a gente vê que a gente está em comunicação com os espíritos o tempo inteiro. E dependendo da qualidade dos meus pensamentos, eu vou estar recebendo input de entidades inferiores ou de entidades superiores, né? Dependendo da situação, né? Se for uma entidade superior, ela vai respeitar o meu livre-arbítrio. Se for uma entidade inferior, ela vai querer me escravizar, ela vai querer me usar, né? Então, a gente tem que entender que o benefício do passe não é que ele vai pegar o obsessor e vai sumir com ele. Não, não vai mandar o obsessor para outro planeta, porque também nem adianta, porque a ligação é sempre mental. A proposta do passe é fazer essa limpeza, ajudar os dois. Com isso, a gente consegue tomar um ar, se refazer, reformular os pensamentos. Por isso que escutar a palestra antes do passe é importante. Porque a palestra antes do passe é a peça fundamental que vai me ajudar a mudar de sintonia. Se eu não mudar de sintonia, eu vou naquela simbiose doentia, eu volto para aquela simbiose doentia de novo, né? Então aí a bênção do passe, nesse caso, foi perdida, né? Então, por quê? Porque aí a gente volta, no caso dela, eles voltaram a querer um ao outro após terem sido separados.
André Luiz, no livro Ação e Reação, ele fala do desejo central. Esse desejo central é a nossa verdade. Quem a gente é. E muitas vezes eu pode pensar, poxa, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero mudar, mas será que eu quero mesmo, né? Até uma coisa interessante, né? A cura da gente de doença, de, de doenças muitas vezes crônicas, doenças sérias, e que a gente acaba sofrendo durante anos, a gente tem que pensar, eu quero me curar, eu não quero me curar, porque às vezes a gente fica é, numa situação cômoda, né? A gente se identifica com aquela doença e a gente acha bom ser doente, né? Porque a gente é fácil, é mais fácil estar num papel de vítima do que num papel em que eu sou responsável pelo que acontece na minha vida, né? Então, se a gente não modifica o nosso campo mental, a gente não consegue se soltar de obsessões, de sofrimento. E o Chico falava, quem tem pouco obsessor tem sete. Então, nós estamos aqui em seis pessoas, 6 vezes 7, 42, né? Então, tem 42 espíritos, pelo menos, fora os espíritos daqueles que convivem conosco, que foram chamados também para atender, participar desse estudo, que estão aqui. Então, a gente está mergulhado dentro de um mar, né? Como peixe, né? e, e envolvido naquela sintonia mental que a gente vive. Então, quando a gente pensar de verdade, buscar ajuda, a gente tem que pensar quais são os valores que eu estou carregando dentro de mim, o que é de verdade, né? Como é que eu vou me curar? Porque não existe doença, existem doentes, né? Nesse caso de obsessão mútua, o médium desequilibrado acaba sempre voltando à mesma história que estava, né? Religando automaticamente aos obsessores. Nesse caso, o Libório foi levado para o plano espiritual e só depois que ela dormiu ela se conectou. Em outros casos, o obsessor espera a gente na porta da saída do centro, já volta de carro para casa com a gente, né? Então, é, se a gente não lembrar de fazer evangelho no lar, de fazer a prece, de tentar quebrar esses hábitos cristalizados. Por que que ele usa cristalizado? Porque são hábitos que a gente tem há séculos. Eles falam mesmo, essas duas pessoas se conhecem há muito tempo, né? E é difícil, é uma reprogramação mental que a gente tem que passar, principalmente lembrando do nosso livre-arbítrio, que é uma faca de dois gumes, né? É ótimo a gente ter livre-arbítrio, mas como o Haroldo fala, a pior coisa que Deus podia ter feito era ter dado o livre-arbítrio pra gente, né? Então, é pensar que a todo instante a gente tem a capacidade de escolher, né? E durante o estado de sono, a gente está num estado de semi-morte que a gente pode ir para onde a gente quiser, para onde a gente quiser. Então, durante o sono, eu posso escolher se eu quero estudar, se eu quero aprender ou se eu quero fazer coisa errada. E aí, se eu quiser fazer coisa errada, as minhas companhias vão estar na mesma sintonia mental, né? Então, como a gente comentou, a gente se questionar aqui, né? Não importa o que a gente está passando, pode ser um câncer, pode ser uma doença crônica, pode ser uma depressão, uma crise de ansiedade, não importa. É a gente pensar. Olhar para dentro de verdade, sem máscara, né? Porque a gente está aqui todo mundo junto, estamos juntos nessa, né? Então, ele fala assim, porque André Luiz pergunta, mas ela não queria, não foi lá pedir ajuda, né? Como assim? Não estou entendendo. E aí ele fala assim, é o que ela acha que ela quer. Ela acha que ela quer ser ajudada. Mas na verdade
No íntimo, ela se alimenta com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Milhares de pessoas são assim, registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam para mais segura acomodação com menor esforço. Então, esse refúgio na moléstia faz com que a gente pare, a gente se estagna. Dentro de nós, a gente não consegue ser feliz, né? Mas é mais fácil viver desse jeito do que trabalhar nossa própria cura. Porque ninguém vai trazer essa cura pra gente. Essa cura está dentro do nosso perispírito. Nosso perispírito é moldado pelos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos são criados por nós. Não é o que está do lado de fora, é o como eu reajo ao que está acontecendo do lado de fora, né? Então, eh, o maior remédio vai ser a nossa transformação. Enquanto a gente estiver viciado no erro, e eu falo que muitas vezes a gente só muda a hora que a gente chega ali no rock bottom. Então, o sofrimento é tanto que a mudança é melhor do que o sofrimento. Eu cansei de sofrer, a gente escuta isso quantas vezes. E aí, nesse momento, a gente se transforma. Quando a gente pensa numa borboleta, o esforço que existe na hora de sair da crisálida é enorme. A dor que ela deve passar, né? É a porta estreita que Jesus fala, né? Porque quando a gente pensa, se eu tiver que passar por uma porta estreita, a porta estreita é para mim. Significa que a porta é menor do que o meu tamanho. Para eu passar, eu vou passar e vou me arranhar, eu vou me machucar. Então, eu tenho que fazer um esforço, eu tenho que querer muito, porque a gente sabe que nesse processo de transformação, a gente sai com roxo, a gente sai arranhado, a gente sai machucado, acaba questionando um monte de valores que a gente carrega dentro de nós muito tempo e que precisam ser transformados, né? Mas aí a moça chega e tem uma crise de ciúme, que se a gente for pensar, é, ela vê a Celina e age como se todo mundo estivesse vivo ali, né? Libório tá morto, gente. Ele tá no plano espiritual, né. Então, a gente vê que o ciúme não é uma coisa racional, não é só entre encarnados. Esse apego, né, do meu marido, meu filho, minha esposa, minha casa, ele vira uma doença dentro da gente e que vai causar sofrimento depois que a gente for para o plano espiritual, né. Libório vibra com a chegada dela e precisa. Ela tem a crise de ciúme, ele sofre um choque, né, e precisa tomar um passe do mentor para voltar ao equilíbrio. E aí, ele fala uma coisa interessante, que era necessário essa crise salutar, esse despeito, esse susto da moça, para que ela desse uma trégua para ele, porque ela ia voltar, a mente desequilibrada dela ia ver aquilo com os olhos que ela tem por dentro, né. Então, isso é outra coisa importante para a gente pensar, isso de que cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesma. Então, eu vou estar sempre vendo a realidade, dependendo daquilo que eu tenho por dentro. A realidade não é o que eu vejo, muitas vezes, é esse o meu ponto. A realidade é que da forma como eu estou decifrando essa realidade, né. Então, é o espelho daquilo que a gente é. Nós é que estamos criando a nossa própria verdade com o nosso olhar. Esse olhar é o quê? É a minha verdade, é o meu conhecimento, o meu nível evolutivo como espírito. Então, nesse caso, ela vai acordar e vai ter essa impressão que ela sonhou e que o Libório estava com outra pessoa. E essa pessoa é como se ele estivesse tendo um caso com essa pessoa. Então ela está criando a história própria dela, não é o que aconteceu.
mas é assim que ela vai trazer pelo desequilíbrio espiritual dela. Então, falando um pouquinho de sonho, né? A gente já falou um pouco da importância do rezar de noite, de chamar o nosso anjo da guarda, pedir para ele estar ao nosso lado, proteger, fazer o evangelho no lar para proteger a nossa casa, porque a gente fica mais vulnerável em casa durante a noite. A gente vê muita gente falando que sente a presença dos espíritos, principalmente à noite, né? Quando a gente está libertado do corpo, a gente vai estar buscando aquilo que o nosso desejo central tem, a ligação com a nossa condição mental. Então, se eu faço essa preparação, essa prece, não precisa ser complicada, né? Eu, eu já vou intencionalmente fazendo essa ligação, pedindo proteção, auxílio, amparo, a companhia dos mentores, para que eles cuidem de mim durante a noite, para que eu não faça bobeira, né? Que possam, por exemplo, se eu estiver doente, que possam me levar até um lugar onde eu possa ser tratado. Muitas vezes eles levam a gente para uma floresta ou para uma praia para receber os fluidos da natureza. A gente pode pedir para ser levado para uma palestra. Se eu tenho um problema, por exemplo, com apego material ou com inveja, ou dificuldade com a minha mediunidade, eu posso pedir para eles me levem para uma palestra, para um lugar onde eu possa aprender um pouco mais disso. Se eu tiver com sofrimento em relação a um parente, ou em relação a mim mesma, eu posso pedir também em relação a isso, para que possa ser levado junto àquela pessoa. A gente vê que a hora do sono, que aparentemente o corpo está descansando, o espírito permanece ativo, trabalhando. Nós que estamos num centro espírita, trabalhando como médiuns, a gente continua sendo chamado. A gente vê a Celina. Aí de noite, o Aulus fala: tá bom, Abelardo, a gente vai ajudar o Libório, mas a gente vai precisar da Celina. Eu preciso da Celina por causa do fluido vital da Celina, para conseguir ajudar o Libório. Então a gente tem um valor, pode não ter o mesmo nível evolutivo desses espíritos superiores, bons, que nos acolhem no centro espírita, nosso anjo da guarda, que é muito mais evoluído do que a gente, mas nós, como médios, a gente tem esse fluido vital que serve aí para ajudar a transformar, a curar as células perispiríticas dos espíritos que estão necessitados. Então, o trabalho pode começar dentro da manhã, numa mesa mediúnica, num trabalho de desobsessão, e ele continua depois, durante a noite. Mas para isso, a gente precisa estar equilibrado, porque senão eles vêm na nossa casa para buscar a gente, né? Para continuar o trabalho, mas a gente não está pronto para o trabalho, a gente está na gandaia, como a gente já viu em outros livros de André Luiz também. Então, eu acho que é muito bom a gente unir essa parte, né? Isso da vida espiritual, do espírito, a gente tem isso no Livro dos Espíritos, acho que pergunta 76, a partir da pergunta 100 fala bastante disso. Mas é hora que a gente estuda André Luiz, como o que a gente está fazendo agora, né? A gente percebe essa complementação através de histórias, narrativas que trazem aí os ensinamentos profundos filosóficos do Livro dos Espíritos ah, de uma forma mais clara para nós, né? Como crianças que estão aprendendo através de histórias, ou como Jesus fez através de parábolas. Né? Então, para a gente refletir essa noite, lembrar que o serviço do bem está em toda parte. Então, pode estar naquela região nebulosa, piche, não dá para ver nada, tudo estrombicado, enlouquecido. A gente não está desamparado. Deus está em toda parte, os mensageiros estão em toda parte. Na verdade, a missão dos espíritos bons são de auxiliar a gente. É isso que dá propósito. Essa é a missão deles, é o que eles fazem. Né? A outra coisa que ele fala é que a gente ficar parado, essa inércia ou a preguiça, não funciona. Ele fala inércia é ilusão.
preguiça é fuga. A gente não tem desculpa. Nesse momento de transição planetária, esse conhecimento que a gente tem, que a vida continua, que na verdade a verdadeira vida não é essa, é a outra, a gente tem que agir. A gente não pode mais ficar empurrando com a barriga, fingindo que a gente não sabe que a gente já sabe. E a outra coisa é a obsessão não vem do obsessor. A obsessão vem por causa da minha sintonia mental, da minha invigilância. Então, se eu quiser melhorar, e a gente tem que lembrar que a maior parte das doenças tem um aspecto espiritual junto. Vou repetir. A maior parte das doenças físicas tem um aspecto espiritual, porque a doença, ela tá no perispírito. Então, esse aspecto da sintonia, do campo mental, é muito importante. No caso da obsessão, não adianta eu ser passe e tomar passe durante 5 anos e não mudar uma pena, porque a obsessão vai continuar. Porque é que nem eu limpar a minha casa e entrar com a bota suja. Eu limpo a casa e entro com a bota suja. Então, é necessário que eu tire a bota e deixe ela do lado de fora. Essa é a nossa sintonia, é essa transformação que está sendo pedida, né. E a ajuda que o passe vai dar é exatamente a gente ter esse up aí para conseguir fazer essa mudança, né. Então a gente tem a ajuda para fazer a mudança, mas a gente precisa colocar a nossa vontade em ação. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então agora vamos abrir para os nossos comentários. Quem quer comentar? Ninguém quer comentar? Fala, mamãe. O que me chamou mais atenção, o que me marcou mais, é como é importante, ó, eu diria mesmo imprescindível, o orar e vigiar. Então, é uma ginástica espiritual. Então, tem que ter a nossa atenção permanente, constante, diária. E da mesma forma que com a ginástica física, se a gente faz anos de ginástica, está num ótimo nível de agilidade, flexibilidade, você para um mês, quando você retoma, você sente que o tônus caiu, né? Você não aguenta o mesmo tempo, você não aguenta o mesmo peso. Com relação à ginástica espiritual, mais ainda, reforma íntima, é como diz a Joana de Ângeles, não é um vestido de baile, um vestido de festa que a gente usa de vez em quando. Não, tem que ser aquele esforço consciente, disciplinado todo dia, se a gente quiser um bom resultado. Uhum. É. E eu acho também assim, a gente também tem que se policiar, não só a nós mesmos, mas também com o que a gente tem ao nosso redor, né? Porque eu acho que as companhias, nossa, são assim, grande parte, né, de influenciados são só as pessoas em volta da gente, né? As energias, as palavras. Eu acho que também é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, né? A gente quer o quê para o nosso lado? Gente boa que puxa a gente para cima ou gente que puxa a gente para baixo, né? Nossa, isso eu acho que você falou uma verdade e eu sinto isso tremendamente. Eu acho que até durante o Covid, muitos de nós sentiu isso e as amizades mudaram muito, né? As pessoas com quem eu falo, porque a gente sente esse aspecto da energia. Mas isso que você falou e a minha mãe aqui, às vezes até assim a gente você falou de lugares onde a gente vai, né, se tem esse aspecto da energia das pessoas com quem a gente convive, né, muitas vezes até no trabalho as pessoas falam: "Nossa, o lugar tá tão tóxico, tá tão pesado, tá tão ruim", e tá mesmo. Mas, aí às vezes as amizades que a gente tem a impressão que a pessoa só tira, só suga, né, eh, os comentários, a gente percebe que de repente a pessoa ela não tá interessada na nossa felicidade, de verdade. Mas você falou de lugar, e eu lembro quando eu era mocinha, em tempo de começo de faculdade, que eu ia em danceteria, em boate, e que eu voltava para casa e vomitava.
E vomitava, e vomitava, e vomitava. E a minha mãe, eu lembro de uma vez, me encostou na parede e falou assim: não é possível. Você tá bebendo, você tá fumando, você tá usando droga, porque não é possível. E não, é que a minha mediunidade, apesar de eu ser mocinha, novinha, a mediunidade já estava bem desabrochada. E eu ia para esses lugares pesados, né? E era demais para mim. Eu chegava em casa, eu vomitava. Então tinha uma reação física. Olha que coisa interessante, Mariângela. Não sei se a mamãe lembra disso dela. Eu lembro, eu no banheiro e ela me berrando comigo, o que que eu tinha aprontado. Nada, nada, me cheirando para ver se eu tinha feito alguma bobagem. Então, a gente tem que ter essa consciência de que os lugares que a gente escolhe ir, os programas de televisão que a gente vê, elas vão, de alguma forma, estar influenciando a nossa saúde física, a nossa saúde mental. E aí a gente vem impregnado, né? Porque, da mesma forma, por exemplo, se você for andar com o seu carro numa área no interior, de Goiás, de chão de terra, você não choveu faz meses, você anda com o seu carro o dia inteiro, para cima e para baixo, em rua de terra, o que que vai acontecer no final do dia com o carro? Ele estava limpinho de manhã. De noite ele vai estar todo sujo, né? Todo mundo já passou por isso. Quando a gente começa a ir para esses lugares, a gente recebe essa sujeira também. Então eu posso até não estar abrindo o vidro, né? E aí essa poeira entra dentro do carro, mas é, eu vou estar impregnada com essas formas de pensamento, com essas coisas, essas vibrações pesadas, e elas vão ficando na minha casa. Se eu não faço o evangelho no lar direito, né? Elas continuam lá, né? Se a gente parar de fazer. Outro dia eu estava lendo o New York Times e estava falando eu tava um estudo falando com que frequência você tem que lavar as suas toalhas. E vocês sabem que eu tenho mania de limpeza, né? E aí eu achei muito engraçado que tem gente que eles estavam falando nas pesquisas dele que lavava a toalha uma vez por ano. Uma vez por mês. Mas essa uma vez por ano eu fiquei pensando, mas como assim, né? Não lava a toalha? Não, você vai ver que pensa, eu já saí do chuveiro, tô limpo, né? Então não precisa lavar tudo, não sei o que que é. Mas então o que aconteceria com a nossa casa se a gente passar um ano sem limpar a nossa casa? Ou passar um mês sem limpar a nossa casa, sem passar um pano na casa? A gente sabe o que que acontece, né? Então a gente tem que lembrar que o aspecto espiritual é tão sério quanto o aspecto material. A gente se preocupa com o aspecto material, por que que a gente não vai se preocupar com o aspecto espiritual, né? E eu também, assim, não sei se aconteceu também com vocês, mas assim, a gente tem amigos que, sei lá, tem aquela energia negativa que a gente tenta ajudar, mas chega uma hora que a gente tem que se afastar, né? Porque Para não se tem proteger como, às né? vezes até. Porque você fala com a pessoa e aí você tem a impressão que, Exatamente. nossa, falei, mas eu sinto tão mal depois, né? Uhum, A uhum, gente se proteger dessa energia, né? E tem é, pessoas que a gente consegue se proteger, outras a gente não consegue, porque às vezes essa pessoa está dentro de casa, essa pessoa é um familiar, e aí como é que a gente faz? E aí uhum, realmente a tarefa é mais árdua mesmo, porque vai exigir da gente uma vigilância muito maior. Porque às vezes eu consigo fechar a porta, às vezes eu não consigo, né? O uhum. que mais, antes da gente encerrar? Sabe que com o seu comentário agora, eu tive outro insight. Se é importante em relação à nossa casa, em relação a tudo que está diretamente relacionado com o mundo exterior, faz essa diferença, quanto mais em relação ao nosso mundo íntimo. E aí, na hora que eu pensei isso, eu lembrei da fé. Como é importante a gente não vacilar na fé. Porque se eu bobear, se eu em algum momento duvidar da justiça de Deus, achar que as coisas que estão acontecendo comigo são erradas, achar que seria melhor de outra forma,
do que o planejamento divino, os desígnios de Deus. Esses desígnios de Deus, às vezes, são diretamente feitos pelo alto, mas muitas vezes eles são alterados, eles sofrem interferências pelo meu mau Livre-arbítrio. uso do livre-arbítrio, né? Mas aí também ainda está inserido na lei divina, na lei de causa e efeito, na lei de ação e reação. É o remédio, vai ser ruim, vai doer, vai complicar a minha vida. Mas se não for assim, não conserta, né? Então, a vigilância em relação à fé, o tempo todo na nossa vida, nos momentos felizes ou nos momentos difíceis, a gente tem que estar repetindo: seja feita a vontade do Pai, e não E a ele, nossa. e ele fala disso, dessa crise ser a ação de Deus no momento da crise, né? É uma bênção. É o remédio amargo que a gente passa. E, de É. novo, a gente tem que lembrar que a maior parte dos sofrimentos que a gente passa nessa vida não são programados durante a reencarnação. São sofrimentos que são fruto do mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, para a As, gente pensar as dessas as causas causas atuais e atuais, anteriores, né? as causas atuais das aflições são muito maiores do que as causas anteriores das aflições. Então a gente pensa aqui que a gente vem para consertar os erros e a gente muitas vezes não conserta e arruma outros, né? Então, eu acho que a prece hoje de encerramento é que a gente consiga voltar para outro lado sem estar com uma dívida maior. Porque a gente não desaprende, mas a gente sempre pode errar mais, né? Então, nós vamos assim agradecer. Alguém mais quer falar antes da gente encerrar? Então a gente vai agradecendo os mentores amigos, a equipe de André Luiz, dos mentores, os nossos anjos da guarda, por esse estudo, por esse livro, e pedimos que estejam junto conosco essa noite, durante o nosso sono, para que nós possamos continuar aí esse estudo que nos ajuda tanto a compreender a vida no plano espiritual. Que assim seja. Então tá, queridas, boa noite Boa noite. Boa noite. e até mais. Obrigada. Ah,